Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês sobre mols. O que é o mol, como calcular o número de mols e como calcular o número de átomos presentes em uma determinada amostra. O mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23 de qualquer coisa. Por exemplo, um mol de pessoas equivaleria a 6,02 vezes 10 a 23 pessoas. Por que esse número em forma de cálculo? Pois se fôssemos escrever apenas um número para um mol, seria um número muito grande. Então, nós escrevemos através de um cálculo, 6,02 vezes 10 a 23. Isso é muito útil na química, pois os átomos e as moléculas são muito pequenos. Não dá para ficar escrevendo, por exemplo, em uma amostra de um tubo de ensaio, o número de átomos representados apenas por um número. Precisamos colocar através da quantidade de mols, pois senão ficaria um número enorme. O número de mols está relacionado com a massa atômica. Vamos relembrar esse conceito de massa atômica. Temos aqui no canto da tela, na direita, dois elementos químicos. Está recortado da tabela periódica. Temos o hidrogênio e temos o lítio. Vamos concentrar no hidrogênio no momento. O hidrogênio é o elemento químico número 1. Ele possui um próton. A massa atômica dele, que é a média do número de massa desse elemento químico encontrado na natureza, é igual a 1,00794. Arredondando, nós temos que a massa atômica do hidrogênio é igual a 1. 1 o quê? 1 U, que significa uma unidade de massa atômica. Isso porque a maioria dos hidrogênios encontrados na natureza possui apenas um próton e nenhum nêutron, a maioria. O lítio possui uma massa atômica de 6,941. O que significa isso? Que ele tem 6,941 unidades de massa. Agora, olha só que legal, reparem nessa informação, atenção total. Se a massa atômica do lítio deu 6,94 unidades, isso significa que em 1 mol de lítio, ou seja, em 6,02 vezes 10 a 23 átomos de lítio, eu possuo uma massa de 6,94 gramas. O hidrogênio, que possui massa atômica de 1 unidade, significa que em 1 grama de hidrogênio eu tenho exatamente 1 mol. Resumidamente, a massa atômica equivale a quantos gramas eu tenho em 1 mol. Se na massa atômica tiver 6,94, como é o caso do lítio, 6,94 é quantos gramas eu tenho em 1 mol de lítio. Então, bateu o olho na tabela periódica, viu a massa atômica daquele elemento? É relativo também a quantos gramas tem em 1 mol daquele elemento. Nos enunciados, geralmente estará constando esse valor. Para realizarmos o cálculo do número de mols, vamos seguir uma fórmula bem simples. N, que é o número de mols, é igual à massa da amostra dividido pela massa de 1 mol, que é o valor que nós encontramos no enunciado ou então lá embaixo do elemento na tabela periódica, geralmente. Vamos realizar um exercício. Determine o número de mols em massa existentes em A. 100 gramas de hidrogênio, sendo que a massa de 1 mol de hidrogênio é igual a uma unidade. Esse valorzinho é aquele que nós podemos encontrar também lá na tabela. Vamos montar a fórmula. Número de mols igual a massa da amostra, que é 100 gramas, sobre a massa de 1 mol, que equivale a 1 grama. Resposta: 100 mols. Ou seja, em 100 gramas de hidrogênio encontramos 100 mols. Agora, se estivesse perguntando nessa amostra de 100 gramas quantos átomos eu tenho, eu teria que fazer esses 100 mols vezes 6,02 vezes 10 a 23, porque são 100 vezes 1 mol. Ficaria 100 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Dá para melhorar isso aqui? Dá para melhorar matematicamente. Vamos encurtar isso. 100 não é a mesma coisa que 10 elevado ao quadrado? Então, ficará 10 elevado ao quadrado vezes 6,02
vezes 10 a 23. Agora, vamos pegar esse 10 ao quadrado e vamos juntar com esse 10 a 23. Finalmente, ficará 6,02 vezes 10 a 25. Esse é o valor do número de átomos que possuem uma amostra de 100 gramas de hidrogênio. Então, nós respondemos duas perguntas. Quantos mols de hidrogênio tem em 100 gramas de hidrogênio e quantos átomos possui em 100 gramas de hidrogênio? Exercício B. 17,35 gramas de lítio, sendo que a massa do lítio equivale a 6,94 unidades. Número de mols é igual à massa da amostra. Massa da amostra igual a 17,35 gramas sobre a massa de 1 mol de lítio, 6,94 unidades. Dividindo o de cima pelo de baixo, chegamos no valor de 2,5 mols. Agora, vamos calcular também, apesar do enunciado não estar pedindo, quantos átomos possui nessa amostra de 2,5 mols, nessa amostra de 17,35 gramas de lítio. Faremos 2,5 mols vezes 6,02 vezes 10 a 23. E vamos melhorar isso aqui. Faremos agora 2,5 vezes 6,02. Ficará 15,05 vezes 10 a 23. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido. Bons estudos e até a próxima!